uma pessoa que ela vive uma vida no espírito, ela precisa entender que o controle está 100% com o Espírito de Deus. Confiar de que mesmo que as coisas não estão acontecendo como nós queremos, Deus, ele não perde o controle de tudo. Você precisa permanecer para viver o propósito dele, né? Viver com uma vida de rendição, sem tomar o controle de Deus, sem tomar o volante da mão de Deus, né? Mas entregou total e cada vez mais Deus ele vai te levando a viver situações para que a sua confiança cresça. Graça e paz, estamos iniciando mais um Ser Filho Cast, mais um momento de palavra, de compartilhar a palavra de Deus para eu e você cada dia mais se tornar o Filho de Deus. E você que está nos assistindo, se inscreva no nosso canal, compartilha, curta esse vídeo que hoje está muito especial, que hoje estamos aqui com o pastor Felipe, tudo certo? Pastor do Ministério Ser Filho aí. Muito obrigado pela presença, uma honra receber você aqui, meu irmão. Graça e paz. É Hoje, prazer estar aqui com vocês. Glória a Deus. Hoje iremos falar de um assunto muito importante, né? Viemos de uma maratona de encontro com Deus, né? E o pastor Felipe, eu estava conversando com ele um pouco agora, né? E falando da última ministração que ele ministrou na sede aqui na nossa igreja, falamos sobre a movimentação do Espírito, mover o chamado, e a gente voltou do encontro agora, tivemos uma maratona, tivemos o nosso encontro geral com todo mundo, e nós, o pós-encontro, a gente fala muito sobre o se manter, né? A gente começa o caminho, que é o pós-encontro, né? E o pastor Felipe, na última ministração, ele falou a respeito da movimentação de viver pelo Espírito. Mas antes de a gente entrar no assunto, como que foi a sua caminhada? Quem é o pastor Felipe? Para o povo que não conhece, como foi a sua trajetória, o seu início, o seu encontro e o seu pós-encontro na sua caminhada com Deus? Então, bom, na verdade, a minha vida em Deus ali, tendo experiências com Deus, ela vai começar ali antes de eu nascer. Tem uma experiência que eu tive, que muitas pessoas não sabem, mas antes de eu nascer, quando minha mãe ela foi fazer o último ultrassom antes do parto, ela chegou lá e ela recebeu uma notícia não muito agradável. O médico fez o ultrassom e ele deu a notícia para ela de que o bebê não tinha mais batimentos cardíacos e que ela iria precisar remover a criança. E essa foi a notícia que ela recebeu ali no último ultrassom dela. Até então estava tudo bem, mas nesse último ultrassom ela recebeu essa notícia, só que Deus colocou algo no coração dela para não aceitar aquele diagnóstico. E ela, ao invés de ficar abalada com a notícia que ela recebeu, ela decidiu sair de lá não aceitando o que aquele médico tinha determinado, e ela foi atrás de um outro ultrassom para ela poder ali, se ela recebesse 2 diagnósticos, aí sim ela teria certeza que realmente era aquilo. E ela foi o que ela fez. E ela foi atrás, marcou outro ultrassom. E aí nesse outro ultrassom, quando ela fez, aí graças a Deus, nesse ultrassom ali, deu sim que eu tinha batimentos cardíacos e ela não abortou, né? É o parto, a ideia de ter ali o primeiro filho, mas
se não fosse isso, que eu acredito muito que foi Deus que colocou no coração dela, né? Para que ela não ficasse abalada. Imagina, era o primeiro filho, ela estava vivendo esse sonho e ela recebe uma notícia, muitos ficam abalados e já aceitam o decreto e já partem já para fazer o que ficou decretado, mas ela foi colocada uma fé no coração dela. E ali, para mim, é a minha primeira experiência com Deus, né? E aí, obviamente, depois que eu me converti de verdade, e aí quando eu li ali o que Deus ele escreve ali pro profeta Jeremias, que ele vai dizer que ainda no ventre ele já havia designado ele um Um profeta profeta. às nações, né? E eu sempre que eu vi essa passagem, eu me recordei dessa experiência e assim, aquela fala que Deus direcionou para Jeremias, creio eu que é uma fala que mostra ali o plano de Deus para a vida de qualquer pessoa, né? Então, todos recebem um desígnio de Deus já antes mesmo de nascer, né? Como um exemplo bem básico, a gente tem vários exemplos na palavra de Deus, mas um exemplo bem rápido mesmo é o do João Batista, né? Que lá no livro de Isaías, Isaías vai profetizar a respeito da voz que clama no deserto, e muitos anos depois nasce João Batista, e quem é ele? Ele é a voz que clama no Deserto. deserto. Então, assim, Deus já havia criado ele, planejado ele, designado ele e enviou ele no tempo certo. E eu creio muito que isso é o que acontece para a vida de qualquer pessoa. E eu busco viver baseado nisso, sabe? Por isso que sempre quando eu vou pregar, algo que eu sempre prego é a respeito disso, a respeito de chamado, Chamado, de propósito. propósito, de desígnio, e eu sempre vou nessa linha por ter em mente isso, sabe? E aí desde que eu me entendo por gente, agora já nascido, né? Minha mãe, ela sempre nos doutrinou a respeito de Deus. Por mais que a nossa família era católica, ela sempre doutrinou a gente, eu e meus irmãos, que Deus existia. Então eu lembro que ela ensinou a gente, no caso, a rezar, né? Então ela ensinou a gente algumas orações e toda a noite a gente orava. Então, desde que eu nasci, eu já tenho em mente que existe um Deus, né? Por mais que eu fui realmente assim Conhecer depois, conhecer né? depois. Eu fui Você já sabia conhecer que, por causa dos seus pais, Deus, que tinha. exatamente. Fui conhecer Deus depois, com 13 anos de idade, essa é a verdade. Com 13 anos de idade foi quando minha família ela encontrou ali um casal amigos de infância, eles faziam parte de uma igreja evangélica. E desses churrascos, encontros, nasceu o desejo ali gerado pelo Espírito Santo da minha casa conhecer mais de perto a Deus, né? E aí você tá nessa caminhada, o pastor, ele tá desde do início do ministério, né, da fundação desse ministério junto com o apóstolo. Então, pastor, não existe aquele termo, né, de eu fui um acidente, eu nasci com um acidente. Então, todos têm um propósito, nascem com um propósito. Só que nem todos vão viver de acordo com esse propósito que foi designado, né? Exatamente. Por mais que, assim, talvez os nossos pais carnais não tenham planejado o nosso nascimento, a nossa vinda para a Terra, Deus, Deus, ele ele que não determina existe o... acidente para Deus. Exato. Deus, ele já havia, sim, planejado, criado, designado e ele envia no tempo certo. Então, nós vemos, já passou tantas gerações, né? Desde o início de tudo, desde Adão. Hoje é a nossa geração e nós viemos para este tempo, já sim com um desígnio, já sim com um propósito estabelecido por Deus.
Mas, mesmo que você tenha isso, da parte de Deus, não é algo que é destinado, entende? Uhum. Deus, ele planejou, Deus designou, né? Deus enviou, mas existe a escolha. Como que eu faço para viver o propósito de Deus? É uma Qual que é escolha. o caminho ali? Tipo, a pessoa foi pro encontro, cara, deu aquele start ali. Tipo, nossa, Deus existe, é isso o chamado, e como que são os próximos passos ali para se viver que foi designado para a vida daquela pessoa. A escolha. A escolha, ela faz toda a diferença, né? É algo que Deus, ele deu para nós, escolher. E assim, com 13 anos ali, eu entrei numa igreja evangélica, eu comecei a ouvir acerca de Jesus, eu aceitei Jesus ali, mas eu não tinha feito aquela escolha, sabe? Por Cristo. Não tinha feito ainda. Então eu vivi uma vida muito paralela. Ia para a igreja, mas vivia uma vida terrena. Uhum. E se eu for olhar lá para aquela época, os meus planos eles eram muito mais terrenos do que espirituais. E isso não fez com que eu conseguisse mergulhar em Deus, viver o propósito que Deus tinha para mim, até que eu tive um encontro com Deus, né? Enfim, no meio tempo, antes de ter um encontro com Deus, eu tinha desviado da igreja, né? Enfim, não sei nem se dá para falar que desviou, né? Se eu vivi uma vida paralela, É, eu nem acho que nem tinha não tinha entrado, né? entrado ainda, Enfim, né? mas eu tinha feito minha confissão, eu tinha aceitado Jesus ali. Eu já tinha Uma tido fase, né? experiências com Deus, já tinha tido arrepios, momentos onde eu sabia que Tinha Deus estava certeza. lá, enfim, que Deus existia, que Deus tinha me tocado, entende? Enfim, mas Por algum eu momento você deixou de saí do escolher caminho, ali, saí do né? caminho, né? E porque para mim, pelo fato de ainda viver uma vida carnal, eu tinha esse empecilho de viver na íntegra aquilo que Deus tinha para minha vida. Aí eu tinha algo muito na minha mente. Eu tinha sim um desejo de viver tudo aquilo que a palavra de Deus ela falava, mas enquanto eu não fizesse a escolha de viver, eu não iria viver. Né? E eu não sabia que eu precisava fazer a escolha, eu só fui entender que eu precisava escolher mesmo quando eu tive um encontro com Deus. Ali eu fui para aquele encontro bem cético mesmo. Como eu falei, eu me desviei da igreja, enfim. Nesse tempo que eu fiquei fora da igreja, eu comecei a fazer faculdade, tudo, alguns cursos, e eu peguei alguns professores ateus. E ali eles começavam a ensinar algumas coisas que foi esfriando a minha fé. Uhum. E quando eu cheguei no meu encontro com Deus, eu estava bem ali, tipo, desacreditado, como se desde que eu nasci, eu tivesse sido enganado a respeito da existência de Deus. Mas quando eu fui para aquele encontro, foi tipo um checkmate. Tanto que eu entrei no ônibus na sexta-feira e eu falei com Deus, né, que ali era a minha última oportunidade que eu estava dando para Deus. Ainda fui ousado em dizer isso, né? Que Tipo, era a minha se última vira, oportunidade que eu estava Deus. dando para Deus. Que se Deus fosse real, ele me mostrasse nesse final de semana. Porque se ele não mostrasse, cara, eu Você já nunca não ia mais mais, eu não iria ia, voltar. nem adiantava fazer mais convite, que já era. Exatamente. E eu cheguei lá, sentei lá e bem fechado mesmo, coração fechado, crítico, analisando tudo e tal, até que o mundo espiritual ele abriu, né? E assim, qual foi o ponto ali dentro daquele encontro com Deus que eu abri o meu coração e que eu deixei Deus entrar para fazer? Foi num momento onde eu tive uma experiência com o mundo espiritual, mas não com o lado de Deus, entende? Pelo contrário, com o lado das trevas. Cara, foi uma loucura, de verdade, uma loucura. E, enfim, aquilo ali me deu um despertar, sabe? Me fez parar para
analisar de que existia sim um mundo espiritual, entende? E ali eu abri o meu coração e eu comecei a deixar Deus trabalhar. E aí eu tive sim uma experiência sobrenatural com Deus. Hum, Enfim, se você ainda não foi para o encontro com Deus, você E vá. E aí você vai entender mais do que eu estou falando. E aí foi onde, no final do encontro, eu tive que fazer isso que eu falei, que é necessário para você viver uma vida no espírito com Deus. É fazer a escolha, viver o propósito, é fazer a escolha. Eu escolhi. Tive uma experiência no final do meu encontro que Deus falou comigo assim: eu mostrei para você que eu sou real, mas agora a escolha ela tá na sua mão. Tá na sua mão fazer a escolha, sair daqui e viver uma vida no espírito ou sair daqui e continuar vivendo uma vida carnal. E aí, naquele encontro lá, eu fiz, sim, uma aliança com Deus. Eu disse a Deus que eu escolhia, sim, andar com Deus e que eu jamais me desviaria dos caminhos do Senhor a partir dali. Já fazem, vai fazer, não, já fez, 11 anos 11 anos. desse encontro. Foi em 2015. E eu saí dali bem determinado a andar com Deus. E aí foi onde eu aprendi que eu precisava viver uma vida no espírito. E essas escolhas, ela como que é? É mensalmente, uma vez por É mês? Como que é? diariamente. 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 Eu estava ontem, inclusive, pregando no Discipulado Caminho, né? Que a gente está ministrando para todos que voltaram no encontro. E eu falei para a galera, eu falei, todos os dias o diabo vem e ele tenta me derrubar, entende? Então, todos os dias eu preciso escolher andar com Deus, escolher fazer a vontade de Deus, para não sair do Isso. propósito de Deus, entende? Algo que pegou muito no meu coração quando eu saí daquele encontro foi quando eu aprendi que se eu vivesse pelo Espírito, de modo nenhum eu satisfaria os desejos da carne, porque eu acho que a maior luta de uma pessoa que sai do encontro com Deus, que tem aquela experiência sobrenatural com Deus, é quando ela volta para a realidade. E ali ela vai enfrentar ali ainda desejos, vontades, sabe? Uhum. Querer algumas coisas. E é engraçado que as pessoas, elas quando voltam assim do encontro com Deus, nesses anos todos, eu percebi já que as pessoas elas ficam bem preocupadas com aquilo que elas não devem fazer, Não podem. não As podem fazer. proibições, né? Exatamente. Só que o segredo não é ficar focado no que eu não posso fazer. Porque é o que nós estamos falando. Em Gálatas fala isso. Viva pelo Espírito. Então, existe E algo a se fazer, né? de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, quando eu saí do meu encontro com Deus, eu disse que escolhi a Deus, então eu ia me envolver com Deus. E eu me envolvi com o reino de Deus. Entende? E isso fez eu permanecer. E aí foi onde eu pude viver esse versículo, sabe? Eu não fiquei preocupado com o que eu não tinha que fazer, entende? Uhum. Ah, você não pode mais viver uma vida de moralidade. Você não pode mais ser um usuário de droga. Você não pode mais ser um viciado em algo. Eu não fiquei preocupado com isso, porque eu já tinha feito uma escolha por Deus. Eu Você fiquei foi preocupado para com o que eu tinha que fazer. Uhum. E eu comecei a me envolver com o que eu tinha que fazer. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que estar perto de pessoas que iriam me levar para Deus. Então, eu me aproximei muito do meu líder. Exato. Então você não estava só ali, né? Você tinha pessoas que te Exatamente. ajudavam a você viver pelo Espírito, né? Você escolheu, porém existe a necessidade de se ter pessoas, né? Por isso a importância Exato. né? Você citou da faculdade, né? Que o ambiente ali começou a te deixar cético, né? E por outro lado também é a mesma coisa, um ambiente espiritual, um ambiente de pessoas que vivem e escolhem pelo Espírito todos os dias vai também te ajudar Sim. a fazer essa escolha. Por isso a importância quem volta do encontro, cara, quem volta do encontro ou de uma experiência com Deus é
estar envolvido nesse ambiente ali de Aham. caminho, discipulado, de pessoas que estão com esse propósito e escolhendo a Deus Eu diariamente. lembro que quando eu voltei do encontro, eu também fui para dentro de um pós-encontro, né? Não era o caminho, no caso, né, que Uhum. nós temos hoje como um material para seguir, mas nós tínhamos sim um material e a primeira aula era firmes nas decisões. Eu tinha feito uma decisão, entende? Então, assim, claro, eu escolhi estar perto da minha liderança, eu escolhi fazer parte do pós-encontro, eu escolhi não faltar, por exemplo, num culto que era algo que iria me É, edificar, entende? Eu é. escolhi estar envolvido com a igreja, né? Então eu fiquei muito preocupado com essas questões, que De tipo, eu você, ainda continuei na atitude, né? faculdade, Exato. mas por mais que na faculdade tinham pessoas ali, e enfim, era a maioria, não tinha um ali que andava com Deus, entende? Eu era o primeiro ali. E eu não tive problema de estar com aquelas pessoas ali, porque eu fui firme na minha decisão, entende? Uhum. Quando você escolhe de verdade, quando você decide, você é firme naquilo que você decidiu, nada vai interferir, É nada isso. vai mudar. Eu passava ainda pelo mesmo lugar que eu usava drogas, mas eu não usava, porque eu tinha decidido que eu ia viver uma vida com Deus, entende? Então, a gente fica muito preocupado no que não fazer, Das- esquece do Uhum. se você se preocupar com o que você deve fazer, se você se engajar e fazer o que você tem que fazer, aquilo ali vai ficar para trás. É Não isso. vai, naquilo ali não é forte o suficiente para derrubar você, entende? E, em algum momento assim na sua vida, nessa trajetória, você duvidou do seu propósito? Você falou, cara, eu não sei se eu tô. Tá acontecendo um monte de coisas que parece que não. Parece que é perda, parece que é prejuízo. Em algum momento você duvidou ali do seu chamado, da sua convicção, da sua direção ali? Então, por incrível que pareça, não. Porque quando eu tive esse encontro, eu tomei a atitude de me envolver com a igreja, sabe? E assim, eu tenho algo em mente que, tipo assim, fez toda a diferença, que foi andar com o meu líder, andar com o meu líder, o meu primeiro líder. E ele até estava aqui ontem, né, na Uhum. igreja, aqui conversando com a gente, enfim. Eu decidi, cara, andar junto. E eu vivia grudado, grudado, grudado mesmo. Eu ia para casa dele, eu era jovem ainda, então eu ia para casa dele, dormia na casa dele, vivia naquele ambiente, sendo ensinado, sendo discipulado, sabe? Era como se, era muito engraçado, porque no início é muito assim, né? Era como se quando eu estava longe do líder, eu não estava inserido no reino. E, tipo, Por meu mais que eu Deus. estava, eu estava. Hoje eu entendo que eu Uhum. estava. Mas Mas a sensação é de, meu Deus, eu pela tô. falta de conhecimento que eu tinha, entende? E que uma pessoa que sai do encontro, às vezes ela tem, tipo, Satanás consegue fazer ela não se sentir participante mesmo ela sendo. Uhum. E quando eu estava com ele, parecia que eu estava vivendo o reino de Deus, sabe? Uma vida no espírito. E ali eram orações, eram momentos muito intensos com Deus, era jejum, era entrega, realmente há uma vida no espírito. E isso, eu acredito que gerou muito no meu coração, ao ponto de não duvidar, porque esse começo foi tão intenso, Uhum. entende? Foi tão intenso que colocou coisas no meu coração que ninguém conseguiu tirar, nenhuma situação conseguiu tirar, nenhuma circunstância conseguiu tirar. Que acaba sendo. Acaba ficando inabalável, né? Assim, tipo Exatamente. assim, independente do que acontecer, você tem convicção de que você tá na direção certa, né? É Mesmo quando. que o atual cenário não esteja ali do jeito que você planejou, mas a Sim, sensação é de que eu estou no chamado, eu estou na direção correta, né?
questão de tempo para eu chegar no estágio Sim. que eu almejo ali, né? O negócio é criar raiz. É criar raiz. Você ali, quando tem o seu encontro com Deus, nasce, né, do Espírito, você é uma semente. E aí, conforme você se permite ser gerado ali, e vai criando raízes no reino de Deus, vai se fortalecendo, cara, para você arrancar uma árvore que está enraizada, não é fácil, não é qualquer coisa que arranca, não é qualquer coisa que tira, entende? Uhum. Às vezes se torna até mesmo até impossível de tirar algo que enraizou, entende? Por mais que você venha corte, Que mas vem a tem raiz. dificuldade, vem as tribulações, tá lá, né? E Exatamente. essas pessoas que a gente vê, mano, a gente pastoreia há muitos anos lidando com pessoas, a gente tá até conversando sobre o tanto que a gente aprende, o tanto que a gente cresceu, amadureceu nesses longos anos, cuidando de pessoas e parece que muita coisa é igual, né? Se repete ali, a gente olha e tudo cai nessa questão de escolha, né? Ela vai falar que é outras coisas, ela vai pôr, né, a culpa, né, não sei o que e tal, mas se você analisar mesmo e a pessoa for sincera, ela, por algum tempo atrás ali, ela parou de escolher por Deus, né, abandonou Jesus e aí foi mantendo ali até chegar ao ponto de que não tinha raiz suficiente para suportar e se manter ali, né? Então, sempre cai nessa questão. A pessoa deixou de escolher não o pastor, não o ministério, não a igreja. Ela deixou de escolher a Cristo. Sim, E aí, se Cristo não é suficiente, quanto mais eu, né, sim. cheio de falha, né, quanto mais uma instituição vai conseguir, se o próprio Jesus não foi capaz de dela escolher diariamente ali, a gente acaba não O que sendo. acontece muito é que as pessoas, elas desanimam com elas mesmas, entende? Então, assim, quando eu voltei do meu encontro, algo que me desanimava eram os meus erros ainda, entende? É. Os meus erros me Ali desanimavam. aí você errava e você, É, nossa, cara. só que quando eu estava desanimado, entende? Eu entendia que eu precisava de alguém para Esse me é o animar. ponto, cara. Então, o que que é a primeira coisa que eu fazia? Você Eu grudava, corria pro meu é líder. isso aí. Corria para casa do meu líder. Era onde eu vivia ali, onde vinha aquele renovo de Deus, sabe? Ia pro culto, aí pegava uma Isso, adoração, adorava a Deus e sentia o amor dele ali, falei, mano, é o combustível ali, vou exatamente. voltar, né? Vou continuar, Vou vou continuar. perseverar, vou avançar, entende? Porque é fato. Satanás ele não vai conseguir te tirar se você não escolher sair. É isso. Vai, vou ficar desanimado. Beleza, você vai ficar desanimado, Pode mas você tem acontecer. meios de se reanimar, de se avivar em Deus, né? E principalmente na nossa igreja, né? Não só na nossa igreja, hoje em dia a igreja de Jesus ela tem muito auxílio, né? Para as pessoas que estão sendo salvas, que estão se Exato. convertendo. Muito Então tem acessível, muita né? igreja que os principais, né, que são os líderes, as pessoas que são capazes de avivar alguém, de gerar alguém, elas estão acessíveis hoje. Elas estão disponíveis. Isso é muito bom. Foi a primeira vez que eu vivi isso, sabe? Porque quando eu aceitei Jesus, eu não tinha Não tinha esse acesso ali, tanto né? acesso. Essa é a real. Eu não Verdade. tinha acesso, entende? Eu ia para o culto de domingo, ouvia a palavra e não tinha mais nada, sabe? E isso não me fez permanecer. Uhum. E quando eu tive um encontro, me reconciliei com Jesus e saí daquele lugar, eu tinha alguém comigo, que eu tinha acesso para me ajudar a permanecer, para me ajudar a continuar a caminhada com Deus. E eu me lancei. Se ela estava ali para fazer esse papel, eu aproveitei, sabe? Fiquei bem perto, bem envolvido, bem junto. E foram momentos que
como eu disse, geraram raízes. Uhum. Raízes que, enfim, por mais que na caminhada com Deus a gente passa por muitas coisas e situações, se você enraizou, cara, você permanece, você continua. Exato. Nada te tira, Então, nada te para. Nesses 11 anos que eu tive um encontro com Deus, eu nunca saí da presença de Deus, né? Com base naquela primeira decisão, mas permanecendo na decisão e fazendo também as escolhas certas, né? Se foram essas pessoas que me levaram para Deus, são elas que vão conseguir me manter em Deus. Então eu fui gerando raiz raiz, em aliança com essas aliança, né? pessoas. Exato. Eu fui andando com elas, aprendendo com elas. E aí, mesmo que passe por momentos difíceis, você vai estar ali, você vai saber que é um momento, né? Exato. E eu olhando para minha vida assim, sobre o propósito, sobre o viver, o meu chamado ali, eu passei por momentos, aquilo que você falou, cara. A gente teve um encontro com Deus, a gente teve uma experiência, dificilmente a gente vai abandonar e só que eu tive momentos de, cara, de instabilidade ali, né? Não de desviar, porque a gente já experimentou, a gente já pisou no Santo do Santo, a gente já viveu aquela. É muito difícil, né? Voltar. Porém, eu tive momentos difíceis, momentos de rapaz, será? E hoje, vendo em modo retrospectiva, isso de alguma forma fez parte na bagagem do propósito, né? E aí, assim, não que estava planejado aquilo, Uhum. mas aconteceu, e Para aí te Deus fortalecer. é tão maravilhoso que ele pega aquilo que parecia que era tragédia, algo ruim, e faz Sim. cooperar para sua bagagem ali, para Eu acabei de lembrar uma situação, um tempo que eu vivi, que eu fiquei bem depressivo, cara, dentro da igreja. exato. E qual foi o motivo? O motivo estava ligado a desígnio, propósito, chamado. Quando foi que isso aconteceu? Eu sempre tive no meu coração um fogo queimando por tipo, salvação, sabe? Eu amo célula, eu amo evangelizar, sabe? Meus discípulos trazem gente nova para a igreja, eu sou o primeiro a estar lá para conversar, receber, sabe? Lançar aquela primeira semente no coração, cativar, incentivar, trazer para perto. E eu entendi quando eu saí do meu encontro com Deus que Deus tinha me designado Para um essa parada, profeta, para entende? Para as pregar. nações. E quando eu vivi um momento com Deus, que Deus precisou meio que fechar o céu para mim, sabe? Uhum. Tipo, eu não conseguia mais, por mais que eu tentava, eu não conseguia mais ganhar ninguém. Eu não conseguia mais salvar alguém. Sabe? Parecia que o céu Você estava fazia e totalmente não fechado, cara. vinha. Fechado. E foi um processo que eu precisei passar, sabe? Não era o que Deus, eu entendo que, tipo assim, não que Deus queria, mas era Se necessário. você Então Deus tivesse não vai capaz. pelo querer, Deus vai pela Exato. necessidade, Se você fosse capaz de não entende? precisar daquilo, você Deus, nem ia passar. eu falo para os meus discípulos isso. Deus, ele não se Verdade. baseia no querer, ele se baseia na necessidade. Então, tipo, ele não queria mandar Jesus para a cruz, Mas, entende? Mas era exato. necessidade, ele mandou. E a gente vive momentos assim, e era o momento que eu estava vivendo. E aquilo me deixou muito depressivo, cara. Que Eu lembro que foi um você viu o tempo, seu propósito e olhava a sua realidade e falava, rapaz, não condizia, e eu não. via as pessoas em volta vivendo e eu não estava vivendo, por mais que eu queria muito viver. E eu fiquei muito depressivo. Eu ia pra igreja no domingo, voltava pro meu quarto, ia pro discipulado, depois eu voltava pro meu quarto e passava a semana inteira no meu quarto, cara. Mal, 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 mal. Entende? E, enfim, passei por esse processo em Deus. E poderia muito bem, né, ali Exato, que é o que eu desistir, acredito que muitas pessoas parar. param aí.
Só que para onde eu irei? Entende? Uma vez que eu escolhi de verdade, uma vez que eu decidi e que eu falei que eu ia ser firme na minha decisão. Sabe? As pessoas às vezes elas falam coisas para Deus que elas nem lembram que elas falaram. Entende? Elas fazem alianças com Deus que elas não se lembram e elas quebram. Mas eu não me esqueço que naquele encontro eu falei para Deus que eu escolhia Deus e que eu não ia sair dos caminhos de Deus. Então, também tem um lance de confiança nele, né, Fê? Na última pregação sua, eu gosto muito do apóstolo Paulo, descreve muito essa parada cara, porque eu acho dos perrengues que ele passou ali, né? E não se É, abalava, né? Era naufrágio. E ele chegou nesse nível de alicerce, de tipo, sim. cara, parece que é assim, ó, se eu morrer ou viver, tipo, tanto faz, assim, a convicção que ele tinha, né? Eu A gosto, pessoa fica inabalável, né? Nada abala ela, né? nada ela. Eu gosto da história do apóstolo Paulo também. Sempre tive ali um afeto muito grande com aquelas cartas, com aquelas mensagens que ele A passa maturidade na dele, né? A Bíblia, né? integridade dele. Por conta disso que ele, enfim, o chamado de Deus para ele, É, logo na quem largada, aceitaria, né? Eu mostrarei para você o quanto você deve sofrer pelo meu nome. E ele disse: Eis-me tá aqui. tudo E ele certo. foi, sabe? Ele passa por cada enrascada, cada apuro ali, né? Por estar ali, envolvido no evangelho, na missão, no desígnio, no chamado, no propósito que Deus tinha para ele. E na última ministração eu falei, né? Eu ministrei a respeito do naufrágio, né, de Paulo. Enfim, é E as uma pessoas ao história. redor olham e falam, ih, mano, não vai, Deus não vai fazendo na vida do Fê. Olha como que tá. É uma Olha a fase que ele tá, Isso. né? É uma história que ela relata muito bem ali que uma pessoa que ela vive uma vida no espírito, ela precisa entender que o controle está 100% É com o isso. espírito de Deus, É isso. né? E enfim, as circunstâncias que ele viveu ali naquele naufrágio, enfim, foram diversas, diversas e todas foram contrárias. Mas ele sabia e tinha plena convicção de que ele iria chegar no destino, ele iria cumprir o que Deus havia falado para ele, porque ele já estava acostumado a viver uma vida no espírito, passar por diversas situações É isso. sem se abalar, entende? Porque ele entendia que independente das circunstâncias e das situações, quem disse para ele o que iria acontecer era muito maior que tudo isso. E ele era responsável por pegar, levar e, e conduzir. Ele tinha uma segurança, uma confiança em Deus, que todos nós temos que ter. Confiar em Deus. Confiar de que mesmo que as coisas não estão acontecendo como nós queremos, Deus, ele não perde o controle de tudo. Você Exato. precisa permanecer para viver o propósito dele. Inclusive, nesses últimos anos de caminhada com Deus, eu tenho aprendido cada vez mais isso, sabe? O quanto Deus, ele tem o cuidado e o controle daqueles que realmente entregaram a vida É, nas mãos dele e permitiram que ele traçasse, né? Viver com uma vida de rendição, sem tomar o controle de Deus, sem exato. tomar o volante da mão de Deus, né? Mas entregou total e cada vez mais Deus ele vai te levando a viver situações para que a sua confiança cresça, né? Não só você, algo que eu aprendo muito, às vezes não acontece nem comigo. Eu vejo acontecendo na vida das pessoas e aquilo vai me mostrando o quanto Deus tem o controle, o quanto ele cuida, o quanto ele leva. Então, a melhor escolha sempre vai ser entregar para Deus o controle, a direção e deixar Deus levar. A gente teve recentemente, né, o acidente do apóstolo, cara, e Uhum. uma lição ali daquilo que ele viveu que ficou para mim é isso, cara, é que tipo, cara, não importa o que Exatamente. aconteça, velho.
A gente faz plano, a Deus, gente isso. planeja. Eu lembrei também de um testemunho que eu ouvi no início da minha conversão, que era do pastor César Castellanos. Ele estava fazendo uma convenção, estava participando dessa convenção e ele estava ministrando e ele estava contando a respeito de uma experiência que ele teve, onde ele foi cercado ali e atiraram nele para matar ele, né? Enfim, a fase que ele estava vivendo ali no país dele, ele estava sendo uma grande influência e estava prejudicando e foram atrás dele para matar ele por causa do evangelho. E tinha um relógio no bolso que não deixou o tiro pegar no coração. E aí você vê o cuidado de Deus, né? De independente, cara, podem fazer planos contra você, você pode passar por diversas situações, sabe? Eu não sei o que pode vir sobre a sua vida, né? Quem tem o plano, quem sabe o que é melhor, o que é necessário na caminhada é Deus. Às vezes é uma enfermidade, sabe? Coisas que desanimam, que vão querendo minar a fé, na verdade, isso aí precisa ser um combustível. Precisa ser um combustível para te mostrar o quão Deus ele tá com você, porque é fato, você tá vivendo uma vida rendida a Deus. Você se entregou pro propósito de Deus. Não importa o que aconteça. Mesmo Você que vai você passar. Você caia, que você vai falha, né? As pessoas, avançar. às vezes, elas ficam meio entra a dúvida, né? Você falou muito sobre confiança, né? E aí, dependendo da fase, do momento, elas ficam, cara, será que eu continuo ainda confiando? Será que pelas minhas escolhas, pela minha queda agora, Deus meio que Sim. deixou de lado e aí já ele não tá mais no controle tanto, sabe? Elas ficam se questionando sobre o amor de Deus, Aham. sobre como se as ações dela fossem mudar o que Deus prometeu. Sim. Aí logo elas acabam não confiando mais e falar, eu acho que Deus não pulou fora do barco porque eu comecei a cair um pouquinho aqui, sabe? Tem É, assim, essa mentalidade de o novo na fé, ele não vai dúvida. ter capacidade de se sustentar em Deus, entende? É Exato. como um bebê recém-nascido, A né? mente dele Se vai você ser pegar um um. bebê recém-nascido, né? O Caleb nasceu fazem 9 meses ali, sabe? E pegar ele ali e, enfim, colocar ele num lugar e deixar ele sozinho, ele não vai sobreviver. Ele precisa de alguém cuidando dele. O novo na É fé não tem isso. capacidade de, Aí entra a de importância da liderança. permanecer vivo em Deus se ele não tiver junto com alguém. É isso. Porque isso que você falou a respeito de errar é uma falta de sabedoria você desanimar, parar por isso, né? Porque, tipo Uhum. assim, a Bíblia fala que todos pecamos. Aquele que não peca é mentiroso e já Diz está que não pecando, peca. né? Então, existe uma diferença entre você pecar e você decidir transgredir uma lei de Deus, Desistir entende? de levantar, né? Exatamente. Desistir de O levantar. pecado ele está muito ligado com o significado de errar o alvo, entende? Então, Exato. assim, quando eu tive um encontro com Deus, eu errei o alvo várias vezes, entende? Mas se eu decidisse ficar sozinho, eu iria achar que Deus não estava comigo, Exato. eu iria achar que era tudo uma ilusão Uhum. e que eu não iria viver o que Deus tinha para mim, e que era muito difícil, e eu iria acabar me afastando. Mas pelo fato de eu estar andando com quem tinha capacidade de me manter vivo em Deus, que era o meu líder, a minha líder, então quando eu errava o alvo, eu corria para eles. E ali eu era renovado, restaurado e eles mostravam, Deus não virou as costas para você. É Isso isso. faz parte da caminhada. Agora é diferente de uma pessoa que ela escolhe,
né? Ela já passa de um pecador para um transgressor. Então eu vou viver uma vida de pecado por escolha. Aí é onde você não tem mais parte com Deus. E ali você não consegue realmente viver uma vida com Deus, né? Mas o novo que está chegando, que erra, sabe, que falha, que às vezes caiu num pecado, que achou que ia sair do encontro e Que não, iria, não ia ter mais. não iria ter mais. Ele não foi removido, né, por Deus do reino. Pelo contrário, Deus deseja capacitá-lo para vencer. Ele está no começo. Ele precisa de auxílio, ele precisa de apoio para se sustentar em Deus. É isso. E, Fê, para você, o propósito de Deus é relacionado às coisas espirituais. Ou seja, a melhor versão do Fê será quando o Fê encontrar e de encontro com o propósito de Deus. Se o Fê, por acaso, buscar uma performance terrena, né, não vai ter a melhor versão do Fê. Mesmo que, por algum momento, aos olhos da humanidade, pareça que, nossa, o Fê foi pro outro lado, conquistou, ele é o máximo, mas não vai ser a melhor versão sua. Ela só vai ser Exatamente. de encontro com o propósito das coisas espirituais. Eu falo isso porque as pessoas olhavam para Paulo e não era talvez Um exemplo de um exemplo sucesso. de, tipo, mano, não quero ser esse cara, né? E às vezes a gente vai se deparar com isso, de a gente tá 100% no propósito que Paulo tava, Sim. e mesmo assim as pessoas que não têm aquela visão falam, rapaz, Eu é isso aí? eu vi um vídeo hoje, inclusive, até compartilhei no Instagram. Lá em Roma tem a prisão que Paulo ele passa os seus últimos dias. Muitas E das aí, cartas, a maioria das cartas foi tudo preso, né? exatamente. Hoje em dia, será que Paulo ia ser visto como um grande homem de Deus Exato, por ele cara. não ter sido talvez próspero financeiramente, Não porque ter por ele não ser um CEO de uma é isso, empresa, cara. sabe, por ele não ser um grande acionista, Com entende? influência, com Com vários influência, com seguidores. vários seguidores, mas sim Essa é um a cara parada. que tá dentro de uma cadeia, preso, sabe? Será que hoje em dia ele seria visto? É fato. Assim, a sua melhor versão, ela sempre vai ser aquela que Deus Que Deus designou para você. designou. Que talvez vai ser fora, talvez, dos padrões Sim. terrenos. Eu tive uma experiência com Deus a respeito disso, e assim, é uma experiência, vou deixar bem claro que é uma experiência minha com Deus, amém? Mas eu cursava uma faculdade de engenharia quando eu tive o encontro com Deus, enfim, eu ainda continuei por um tempo cursando, e chegou um evento aonde eu tive uma experiência com Deus e Deus pediu para eu entregar. E aí, enfim, não foi fácil, foi bem dolorido, mas eu tinha escolhido viver os caminhos de Deus. Então eu entreguei. Eu entreguei, tranquei a faculdade, sabe? Enfim, isso acarretou em algumas áreas da minha vida, no caso na área profissional, sim, mas até hoje eu vivo rendido a Deus nessa área. Tipo assim, É, quem conduz isso não sou eu, é Deus, sabe? E eu tive que fazer essa renúncia. E Deus tem um propósito nisso. Hoje eu vivo coisas que Deus me faz lembrar que dessa sua foi a escolha. respeito dessa minha escolha. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que fazer Sim, isso, sim. entende? Eu falo Foi isso, algo, Fê. uma experiência minha. Tem como sim você ser bem-sucedido profissionalmente e ser bem-sucedido em Deus. Onde está a linha? É você E é entender muito que a pequena, sua né? melhor versão vai ser sempre em Deus e É não, por isso. mais que você tenha o maior sucesso profissional, sabe? Enfim, se Deus tiver isso para sua vida, amém, glória a Deus, que Porque você é avance. muito Mas que fácil você você ir pro outro entenda lado. que o reino é buscar em primeiro Cara. lugar o reino de Deus, a justiça e Quando as Jesus demais fala, né, coisas que são dificilmente acrescentadas. um rico
porque ele acaba sendo envolvido com as coisas da terra, né? A ponto, ó, Ele tem você quer ser muito responsabilidades que às vezes pô, você quer ser perfeito? vai Então, ser uma cara, tá barreira. fácil, vende tudo, me segue, olha É, que fácil. E, e eu falo isso porque até na minha vida mesmo, eu fico, cara, qual que é a linha, qual que é o limite de se preocupar com sim, essas coisas, mas, cara, você tem um chamado, muito claro, mas a sua mente não vai querer, a sua mente não vai visualizar você preso numa naquele. cadeia, cuidando de pessoas que talvez É, amanhã, sabe? A sua mente não vai querer isso e não vai te jogar para isso. Aí que entra o viver pelo Espírito. sim. E assim, para você, às vezes viver algumas coisas nessas questões. Ontem mesmo eu estava ministrando discipulado e eu falei algo, né? Porque a palavra de Deus ela vai falar, né, que o reino de Deus ele é tomado à força e os que usam de força se apoderarão dele. Não é, ali não está falando de você usar uma força com alguém, entende? Uhum. Ali está falando sobre você usar uma força consigo mesmo. Então, para você se apoderar do reino de Deus ali de algumas coisas, envolve sim muitas renúncias. Não tem como você viver o plano É, de Deus sem renunciar nada. é, Isso não vai ser possível. Você vai ter que renunciar a algumas coisas. Entende? Por mais que talvez você seja bem sucedido na terra, né? Vai chegar um tempo que, se talvez uma promoção for querer sobressair ao plano que Deus tem para você, você vai precisar renunciar, entende? Você vai isso. precisar entregar, você vai precisar usar de força com você mesmo para se apoderar do reino. Mas é o que eu falei para você, como eu tive essa experiência antes de nascer, enfim, a minha vida foi sendo guiada, direcionada, enfim. A minha particularidade com Deus, o que eu tenho com Deus ali, tipo assim, você morreu pro mundo, cara. É, Uma das maiores passagens bíblicas que eu tenho para minha vida é que você morreu com e Cristo, você vive uma vida entende? E já era. confiando nele, tipo, é ele que É vai ele e fazer. acabou. Tipo, não tem uma decisão minha, sabe? A minha vida é assim, cara. Não tem uma decisão minha, como eu tava falando, profissional. Ele pediu a faculdade, eu entreguei. Desde então, Você não Deus pensou mais a aponta, respeito Deus desse assunto. aponta e eu vou. Entende? Deus aponta e eu vou. Sabe? Ah, se eu tivesse continuado, eu teria me formado e tal, enfim. Mas não seria a Eu não melhor, sei como não seria, não seria a tem como eu melhor saber versão do como, Fê, né? não tem como eu saber como seria, porque eu não fui. Ali, a voz de Rapaz. Deus se encontrou comigo ali. Eu tive que tomar uma decisão, eu tomei a minha decisão. E eu não me arrependo da minha decisão. Entende? Porque eu não espero nada dessa terra. Entende? O que eu espero daqui é simplesmente aquilo que tem valor na eternidade, não o que tem valor na terra. Sabe? Ah, você tem sonho de ter um carro? Tipo, mano, eu acho alguns legais, sabe? Mas, Mas é tipo, algo que, tipo, se isso for custar o reino, eu nunca vou é, ter. Sabe? Você tem o sonho de ter uma casa? Seria bacana, mas se isso for seria bom, custar né? o É, reino, eu não vou ter, sabe? é. Ah, você gostaria de ter uma vida financeira top? Com certeza. Mas se isso for custar o reino, eu não vou decidir por isso. A minha escolha é a escolha daquele encontro. Caminhar com Deus. Tendo tudo, não tendo nada, é caminhar com Deus. Sabe? Eu É entendo isso. que, tipo, às vezes eu tenho uma. Às vezes na minha mente, assim, às vezes eu me paro pensando, tipo, É a guerra, sem né? prazer no que há de vir terreno, sabe? Uhum. Não tenho prazer no que há de vir da terra, sabe? O meu coração ele espera hoje a respeito do que Deus pode fazer, muito firme nas promessas que Deus tem, inclusive para nossa igreja, É para o isso. nosso Vai ministério. acontecer, né, Fê? É, Deus cara, prometeu. vai acontecer.
E assim, não importa se você acredita ou não acredita, vai Vai acontecer. acontecer. Porque não depende de você, depende de Deus. E assim, Deus tem falado muito a respeito de multidões. Que multidões vão descer essa rampa. Eu tive uma experiência com Deus nesse final de semana que a gente teve essa reunião de líderes e pastores, onde Deus ele estava nos entregando algo e assim, ele falou: ouça o barulho das multidões, sabe? E Deus já tinha vindo outras vezes e Sim. falado a respeito disso. E eu nunca tinha ouvido nada, cara. Mas no sábado eu ouvi, entende? Cara, eu E acho que eu ia conversar com mais pessoas, porque na hora eu falei, nossa, eu preciso falar com alguém, você porque... ouviu? É. Então, E aí eu fiquei com dúvida se era alguma coisa. Eu falei, cara, é um avião, é alguma coisa. na verdade eu Eu ouvi. ia comentar com alguém na hora, assim. Assim, eu não tive dúvida, eu sabia que era Cara, uma que experiência. E loucura. tipo assim, quando Deus falava isso, eu imaginava tipo o barulho de um monte de gente conversando, falando e tal. Mas é além, tipo, é um barulho Cara, que você só ouve quando tem realmente milhões de pessoas marchando em multidão direção, é um um estrondo. negócio diferente, né? E não foi só no sábado, no domingo eu também ouvi. E tipo assim, para você para você entender como foi Deus mesmo que deu essa experiência, porque eu sou da lá da live, né? É. Então eu tava monitorando a live com o fone totalmente lacrado e air, sabe? Eu tava ouvindo a live, cara. E na hora eu ouvi o som e aí eu tirei o Você fone tirou pra ver assim se e eu era. perguntei, se eu não me engano, quem tava do meu lado na iluminação, não sei se era o Enzo, acho que era ele. Era ele. Eu perguntei pra ele, você ouviu esse barulho? Ele falou, que barulho? Caiu alguma coisa? Alguém gritou? Aí eu falei, não, esquece. Coloquei o fone de novo e eu já sabia, sabe? Então, assim, por que que eu vivo rendido a Deus? Porque eu sei que Deus vai fazer, Isso. entende? Eu poderia ganhar Isso muito é. dinheiro sendo um engenheiro, mas eu E vou viver muito mais experiências vivendo o chamado de Deus. Isso me custou, mas vai valer a pena. é isso. Cara, eu acho que o tempo já até estourou. Mas para concluir, cara, pegando esse final aí, forte, impactante, principalmente você que está nos ouvindo, vai acontecer o que Deus prometeu, vai acontecer. Ele não errou em nos escolher, ele não errou em te escolher. Porém, o reino é muito maior, né? Se o Digão aqui vacilar, é necessário colocar outro no lugar. Se você mudar a sua escolha. Não que eu não tenha valor, mas o reino é maior, cara. As multidões que vai chegar, as pessoas que precisam de cuidado é maior, vai precisar prego de muito outra isso. Eu pessoa. falo bastante para os meus discípulos. Eu falo, cara, é escolha. E se você, Vai achando que você tá se com você não fizer a escolha certa, da mesma maneira que Esaú não Exato. fez a dele, a Bíblia fala que mesmo em lágrimas, ele não conseguiu reverter. Então, assim, não, se você não escolher e permanecer na sua escolha, você pode escolher errado e depois tentar voltar. Talvez pode ser tarde demais. Forte, forte. Então, você que está nos ouvindo, você que foi impactado, você que foi ministrado por essa palavra, você que retornou recentemente, teve um encontro com Deus, teve uma experiência com Deus, como o pastor falou, não deixa isso passar por falta de uma escolha ali, por ter escolhido algo terreno, deixar passar, e o tempo passa muito rápido. Então, mande esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso e reativar a fé, reativar o caminho do propósito, a direção do propósito. Talvez esteja num momento, como o Fê passou, eu passei, de desânimo. De rapaz, não tá, parece que não está acontecendo, parece que eu não estou vivendo, e é normal, né? E às vezes você vai mandar, você vai ser boca de Deus, vai ser usado por Deus e mandar esse vídeo, e essa pessoa vai olhar e vai ser edificado
vai reativar a fé e vai continuar a trajetória. Então é isso, meu irmão. Obrigado. Obrigadão. Valeu. Deus abençoe. Muito Foi bom. bom demais, cara. É muito bom. Cara, eu sempre falo quando tô aqui, além de aprender, a gente relembra das promessas, relembra do chamado, relembra do propósito, relembra do porquê estamos fazendo aqui, relembra do para que gastar e pagar esse preço. É, E é muito bom, traz à cara. memória aquilo que te dá esperança. É isso. Traz a memória de o que segredo Deus pra tem tudo, feito, né? pra permanecer. Cara, já tô falando pra você, vai ver uma multidão, cara. Vocês têm que. Corre aí, vivam pelo Espírito, cresçam, porque vai acontecer, né? Então, foi muito top. Que Deus abençoe vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe para abençoar outras pessoas em nome de Jesus, tá bom? Fique com Deus e Deus abençoe.